Olá, seja novamente bem-vindo a mais um programa Raízes da Fé na Constante TV. Uma bênção para você. Espero que não apenas este programa, como os demais, estejam sendo bênçãos na sua vida, crescimento, utilidade para você e para a sua família. É uma alternativa de a gente ter conteúdos mais proveitosos do que alguns que nos afastam tanto de Deus quanto de um crescimento pessoal, né? E é o que temos visto nessa caminhada acerca da história da igreja, que nos traz crescimento intelectual, que nos traz crescimento espiritual, que nos ajuda a entender algumas coisas, como na última aula, né? No último programa, a gente viu o impacto de Constantino. E parte do que vemos hoje no catolicismo romano, nós vimos que nasceu no quarto século, na época dele ainda. Ele morreu em 337. Isto é, não tinha ainda 4 décadas do quarto século e a igreja já estava envolvida com uma trajetória bem diferente da igreja antiga, da igreja primitiva, da igreja do primeiro, segundo, terceiro século. Ainda que seja classificada como igreja antiga no quarto século. Porque esta igreja, nessa nova temporada, nós já estamos na quarta semana, esta igreja, agora, os sacerdotes, os bispos, os pastores, que antes eram vestidos com roupas simples, até trapos, porque muitos deles tinham vida monástica. Agora, eles eram vestidos com vestes que pareciam príncipes, porque a igreja começou a imitar o império. Agora, a igreja introduziu elementos no culto que eram estranhos à igreja antes. Incenso, de onde vem isso? Na Bíblia não há qualquer referência a incenso, a não ser no Antigo Testamento, no sacrifício, no templo, o incenso. Mas na igreja cristã é absolutamente estranho essa ideia de incenso, incluído, era uma prática secular, foi introduzida na igreja, as procissões, outro exemplo, os coros, isto é, um grupo especial que cantava nos cultos e o povo, aos poucos, começou a cultuar menos, apenas a assistir. É claro que isso não é uma realidade hoje, nem Igreja Católica Romana. O povo participa, porque a igreja mudou. Mas há bem pouco tempo, como eu citei, nossos avós frequentavam igrejas romanas em que a missa era em latim. E não preciso repetir o que eu falei naquela ocasião. O impacto de Constantino é grande, muito grande nessa evolução da igreja, e a igreja enfrentou isso aqui meio assustada, uns concordando, outros discordando, uns considerando movimento de Deus, outros nem tanto, né? Uns ainda permanecendo na igreja, mas vivendo separadas geograficamente falando em desertos da Síria e do Egito, a princípio monarróis solitários, os monges, né? Depois de comunidades, mas ainda separadas no deserto, outros romperam definitivamente com a igreja, não queremos mais ser chamados dessa maneira, isto é, o impacto foi grande. E nós vamos continuar a ver esse impacto, porque o que nos interessa nesse quarto século é a mudança da igreja, né? Veja que primeiro século, segundo século, perdão, a igreja se reunia nas casas. A primeira referência, que não foi descoberta há muito tempo atrás, é uma igreja que foi dada o nome de Dura Europos, uma igreja que os restos dela, né, arqueológicos, foram encontrados na Síria, datada do ano de 235. É a primeira referência
que nós temos um local neutro de reunião da igreja. As pessoas saem das suas casas, se dirigiam para essa igreja. Só que você lembra da imagem? É uma igreja simples. Agora, com Constantino, ele começou a construir catedrais. E o culto que era simples nas catacumbas, nas casas, agora ficou revestido de pompa, de riqueza, de glamour. A coisa mudou. Aí apareceram igrejas Santa Irene, a igreja do Santo Sepulcro, a igreja do Monte das Oliveiras, a igreja da Natividade, igrejas que você visita hoje lá em Israel. Igrejas construídas por Constantino durante o seu reinado, no IV século, até o ano 137, o ano da sua morte. Hoje nós veremos mais um desdobramento, já comentado na última aula, sobre o impacto de Constantino acerca da teologia oficial da igreja. A igreja começou a olhar para aquele momento e desenvolver um entendimento religioso, uma leitura espiritual daquilo. A gente chama de teologia, a teologia oficial. Havia pequenos outros entendimentos, como dos monges, né, que não concordavam com aquele status quo e se retiravam. Então, isto é, eles não reproduziam a teologia oficial. Os separatistas também não. Mas havia uma ala da igreja, era a maioria, impossível atuar, eu acho até, para a questão de justiça. Né? A pergunta é, se eu e você estivéssemos lá, estivéssemos vendo essa mudança na igreja, nós mesmos, há bem pouco tempo atrás, éramos perseguidos, agora fazemos parte do império. Podemos andar livremente, copiar nossos textos, e as nossas igrejas estão bonitas agora, são catedrais, não mais o subsolo da cidade de Roma. Agora nossos pastores não vestem mais trapos, roupas de monge, agora vestem roupas riquíssimas, são bonitos. Agora o culto é revestido de muita riqueza, muita pompa, incensos, coros, procissões, catedrais, não mais a do Europa, mas as catedrais, agora a coisa mudou. Eu e você lá, teríamos essa teologia oficial de que Deus estava naquele negócio e que Constantino era uma bênção para a igreja enviada por Deus e que tínhamos que apoiar o imperador e nos adaptar àquele momento, ou nós, ainda nos mantendo parte da igreja, iríamos para os desertos, viver o cristianismo puro, ou iríamos romper com a igreja como separatistas, como os cismáticos. É uma decisão difícil se a gente colocar a cabeça para funcionar e nos ver lá dentro daquele momento. Por isso é uma reflexão. Nós vamos ver então parte dessa teologia. Eu quero começar a falar de Eusébio. Eu comentei sobre ele, Eusébio de Cesareia. Cesareia é uma cidade na Palestina, uma cidade costeira, chamada de Cesareia Marítima, porque ela tinha um porto, uma cidade, olha, Cesareia. Ela foi construída por Herodes o Grande. Na primeira temporada a gente viu isso, né? Ela foi construída por Herodes o Grande em homenagem a César. Por isso o nome Cesareia. Porto artificial, hipódromo. Foi feita uma cidade romana. Os governadores romanos, Pilatos, depois, na época de Cristo, né? Depois Félix, Festo, na época de Paulo, eles moravam em Cesareia, porque a província da Judéia compreendia Judéia e Cesareia, mas a sede da província era em Cesareia, uma cidade romana, mais confortável. Quando o governador queria resolver coisas lá, ele descia e voltava. Portanto, este irmão aqui, bispo, ele era pastor dessa igreja no começo do quarto século, né? Finalzinho do terceiro, começo do quarto, ele se tornou bispo da igreja. Eusébio de Cesareia, que não deve ser confundido com Eusébio de Nicomédia, que é outra cidade, é outro bispo, ariano por sinal. Este não, esse é ortodoxo.
Eusébio é o nome, é o representante, é o que escreveu, era um erudito que se expôs para nós conhecermos como a igreja pensava. Ele não criou essa teologia, foi a voz. Quero abrir uma nota de rodapé que você vai ouvir muito, já ouviu muito falar sobre os bispos, né? E vai ouvir muito mais. E a pergunta é, cadê o povo da igreja? Não fala também? Porque naquela época, a voz da igreja era o bispo. Quem se opunha ao imperador e confrontava o imperador e o Estado era o bispo, não era um crente normal. Hoje, eu posso ir para a internet, eu posso dar minha opinião e fazer minha crítica sem precisar do meu pastor. Naquela época, não. A voz da comunidade era o bispo. Ele representava, ele trazia a vontade, a opinião, a teologia, era o que escrevia, era o que se expunha, era o que aparecia. Portanto, a ênfase tanto nesses bispos, né? E esse aqui é Eusébio de Cesareia, talvez o cristão mais erudito no início do quarto século. Não havia cristão tão bem preparado academicamente como este aqui, Eusébio de Cesareia. Ele é conhecido, portanto, por este nome, né? Eusébio de Cesareia, porque de Cesareia não é o sobrenome dele, é de onde ele era bispo. Eusébio de Cesareia, porque foi bispo nessa cidade. Eusébio sobreviveu à perseguição de Diocleciano, ele é da época da perseguição de Diocleciano. Ele milagrosamente sobreviveu. Muitos, inclusive mestres dele, Porfírio, por exemplo, que era um mestre amado por ele, foi sacrificado na perseguição. Ele foi mártir. E muitos amigos dele, mas não se sabe como é que ele sobreviveu. Mas ele sobreviveu à perseguição. Ele viu as agruras, ele viu o sofrimento da igreja, ele viu essa realidade. Agora ele é de uma transição, né? Ele pertence aos dois mundos, ao mundo da igreja perseguida e agora o mundo da igreja faz parte do império, favorecida pelo imperador, com um imperador chamado cristão. Esse homem é isto. E, por fim, sua obra mais famosa, ele escreveu algumas outras obras, né? A obra mais famosa é essa aqui, ó, História Eclesiástica. Muito do que nós sabemos do segundo século, do terceiro século, da realidade da igreja, vem desta obra aqui. Desta obra aqui. Muito do que nós sabemos dos primeiros séculos da igreja, todo historiador se baseia basicamente em Eusébio de Cesareia, além dos escritores romanos, né, que dá para descobrir um pouquinho da igreja por essa via indireta, mas essa via direta aqui, Eusébio de Cesareia. Você pode comprar esse livro. É uma capa, ao longo do tempo tem muitas versões de capa, né? É uma das capas, você pode comprar e conhecer como vivia, como era a igreja e como nós sabemos desses eventos de nomes de cristãos perseguidos como Perpétua, Felicidade, etc., né? Andina, os que sofreram dos martírios nas arenas, comido pelos... Enfim, a gente sabe a partir dessa obra. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. A próxima é mostrar como é que era o cenário da igreja nessa época. Importante a gente revisar qual era o cenário da igreja quando aparece Eusébio de Cesareia, que é o nome, o porta-voz desse entendimento de que Constantino era o grande enviado, o eleito de Deus, né? Então, para facilitar a sequência de 1 a 4, o 1 diz assim: em 311, a situação finalmente começou a mudar com respeito à perseguição, com o édito de tolerância de Galério. Lembra que eu falei? Galério, o que perseguiu e levou Diocleciano a perseguir a igreja. Galério era um César. Diocleciano era um Augusto. Os dois trabalhavam juntos, né? E Galério, dos Césares e dos Augustos, Galério era o único que nutria um ressentimento contra os cristãos e, por conta própria, perseguia-os.
e levou por fim Diocleciano a perseguir os cristãos. Foi o ponto de Diocleciano implementar a maior e mais cruel perseguição à igreja. Mas Galério, perto da morte, uma semana antes de morrer, não se sabe por quê, esse é um fato, ele instituiu um decreto chamado de Édito de Tolerância, em 311, comecinho do quarto século. Nesse édito, o nome já diz, né, de tolerância, isto é, a igreja seria tolerada. Portanto, a perseguição vai amenizar. Ela parou de fato? De vez, não. Porque isso não é de um dia para o outro, né? Assina a carta acabando com a escravidão no Brasil. No dia seguinte acabou? Não, acabou. Vai acabando aos poucos. A Guerra Civil Americana, quando no fim da guerra acabou-se com aquele estado de escravidão dos negros. No dia seguinte acabou? Não acabou, vai acabando aos poucos. Aqui a mesma coisa. 311, a partir desse édito de tolerância, os cristãos começaram a respirar. Foi acabando aos poucos, até que em 315, aí vem o Édito de Milão, aí Constantino que faz esse decreto acabando de vez. Ninguém pode mais, amanhã não pode mais. Entendeu? Então, essa é a diferença entre um e o outro. Em 313, que é o caso aqui no ponto 2, né? Eu falei 15, mas é 13. 313, Licínio, ainda governante do Império Oriental, lembra que era dividido para o romano? O Ocidente era tão grande, né? Diocleciano dividiu o Império Oriente e Ocidente. Oriente no leste, Ocidente no oeste. Nesta época de 313, ainda estava essa divisão. Constantino ainda não era o Deus, o imperador soberano de todo o Império Romano. Ainda estava entre ele e Licínio. Ele no Ocidente e Licínio no Oriente. Depois, Constantino vai entrar em guerra contra Licínio, vence Licínio e se torna senhor também da área oriental do Império. Mas nessa época, né, 313, Licínio no Oriente e Constantino no Ocidente, portanto, Constantino era imperador da área ocidental e Licínio imperador da área oriental, como acabei de explicar. Ainda nessa época era assim. Eles se reuniram em Milão, na Itália. Milão. Por muito tempo, Milão se tornou a capital do Império. Saiu de Roma para ser Milão. Em alguns momentos da história ocorreu isso. Lá em Milão, não é o caso agora, lá em Milão, eles se encontraram, Constantino, imperador do Ocidente, e Licínio, imperador do Oriente, se encontraram para selar a paz entre eles. E para provar a boa vontade de Constantino, ele ofereceu a sua irmã para casar-se com Licínio. Então Licínio não seria mais um futuro inimigo, já era parente. Portanto, vamos selar aqui a nossa amizade, ninguém invade ninguém, cada um fica com o seu lado, está aqui minha irmã, para selar isso aqui você vai viver como parente meu. É claro que isso não durou muito tempo, né? Porque Constantino era um político que tinha grandes ambições, ele queria e vai vencer, se futuramente vai vencer Licínio. Mas nessa época, eles selaram um acordo de paz, ninguém invadia ninguém, e decretaram o fim da perseguição, 313, agora que vem com o Édito de Milão, na cidade de Milão, né? lá na Itália. Aí sim, 311 foi tolerância, 13, 2 anos depois, Constantino e Licínio assinam um decreto finalizando de vez a perseguição. Só que, lembra que Licínio era imperador da parte oriental e Constantino ainda imperador somente da parte ocidental. Só que Licínio começou a perseguir os cristãos do lado oriental do Império Romano. Licínio, assim como Constantino, ele tinha um certo misticismo em relação àquela figura do Ri e do Rho, as 2 primeiras letras do nome Christos, que é que Constantino atribui poder que o fez vencer. E
Licínio tinha esse entendimento que o Deus dos cristãos de fato era poderoso, não era o único Deus, mas era poderoso. E os cristãos orientais, insatisfeitos com Licínio, olharam para Constantino e disseram assim, esse é o governante que nós queremos, ele é cristão. Licínio não, mas Constantino deveria ser o nosso imperador. Licínio, sabendo disso, pensou assim, esse povo está orando contra mim. Ele está orando ao Deus poderoso dos cristãos a favor do meu parente, mas barra inimigo, suposto adversário, que de fato era. O que ele fez? Começou a perseguir esses cristãos que oravam contra ele. Constantino viu isso, encontrou razão para abrir guerra contra Licínio. Então, após guerrear contra Licínio, vencê-lo, Constantino se torna senhor do império da área ocidental, que já era, e agora da área oriental. Isto é, ele sai da beirada do Oceano Atlântico, lá na Espanha, até a fronteira com a Pérsia, no Oriente Médio. Do norte ali, quase na Ucrânia, abaixo da Ucrânia, no Mar Negro, até o norte da África. Todo o entorno do Mar Mediterrâneo. Agora, quem era dono era o imperador. Constantino entra, então, em guerra com Licínio e se torna o único imperador de todo o Império Romano. Esse é o cenário, né? Esse é o cenário. Qual foi a leitura, portanto, de Eusébio de Cesareia acerca disso, que é o nosso próximo slide? Qual foi a leitura? E eu lembro que Eusébio é apenas o porta-voz da igreja. Foi ele que escreveu e que aparece na história. Mas é o entendimento de grande parte da igreja. A gente sabe que não, totalidade, né? Não totalidade, mas grande parte da igreja. Qual foi a leitura de Eusébio? Que ele transparece essa leitura na história, na sua obra História Eclesiástica. Isso aqui é uma outra capa, né? Isso aqui é uma série de dezenas de volumes da Paulus, que mostra outros nomes, como Agostinho, como os Capadócios, enfim, que tem, se quiser comprar, é uma longa série, e uma delas daqui, essa edição, é a série patrística, é o nome da série, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Aqui está a obra, História Eclesiástica, que ele escreveu, e aqui ele transparece esse entendimento da igreja, de que Constantino era o eleito de Deus. Para Eusébio e muitos cristãos da época, o que estava acontecendo era obra de Deus, semelhante aos milagres narrados no livro do Êxodo. Portanto, Eusébio sempre viu em Constantino o instrumento escolhido por Deus. Esse é o entendimento. Pouco tempo atrás, perseguição. Agora, olha a nossa vida. Temos catedrais, nossos bispos se vestem de maneira suntuosa, nossos cultos são bem elaborados, tem paz, o Estado paga nossos custos hoje como igreja, como bispos, nossas viagens para concílio, tudo bancado pelo Estado. Então, Eusébio, que enfrentou a perseguição de Diocleciano, e agora vive esta realidade com Constantino, com a leitura dele, a obra de Deus. Deus fez uma guinada, operou o milagre e mudou a sorte da igreja. E assim como ele, grande parte da igreja pensava desta maneira. Então, existe uma perspectiva teológica geral. Aqui nessa imagem eu tenho a cabeça da estátua, né, de Constantino. Lembra que ele pegou o corpo de Apolo, tirou o corpo de Apolo, decapitou a estátua, colocou a cabeça dele, né? E aqui é o sinal, aquele que eu estou falando, é o Labarum, conhecido como Labarum. Isto é, as duas primeiras letras do nome Christos, em grego, Christos em grego, a fonética exige isso, Christos, que é o X, que é o Cri, e esse
P aqui parece um P, é o Rho, justapostos. Essa imagem é que Constantino viu na sua visão antes da guerra contra Maxêncio, na Ponte Milvio, que ele venceu e se tornou imperador do Ocidente. Qual a perspectiva teológica geral, portanto, da igreja? Eusébio queria mostrar que a fé cristã era a consumação de toda a história humana. Em outras palavras, chegou o milênio. A igreja cristã, esse momento aqui, a gente nunca teve. Então, só pode ser a consumação da história da igreja. A igreja vai terminar aqui, porque agora todo mundo vai ser cristão. Imagina só, o império todo favorável. Eusébio morreu antes do cristianismo se tornar a religião oficial. Se ele vivesse na época de Teodósio, 380, aí que ele diria isso mesmo, porque agora o cristianismo em Teodósio, 380, se tornou a religião oficial. O paganismo foi perseguido. O próprio imperador romano, com o fim da perseguição no império, tem sido colocado por Deus para facilitar a disseminação da nova fé. E para sustentar isto tudo que ele está dizendo, para sustentar que ele é o enviado de Deus, que a igreja agora, esse momento extraordinário da igreja, era a consumação da história da igreja, aqui terminar tudo, o milênio vai se instalar. Para sustentar isso, esta perspectiva teológica geral, a conversão de Constantino era um elemento fundamental. Aí que ele registrou, nesta obra, que Constantino se tornou um cristão, foi convertido ao cristianismo. Então era preciso sustentar isso, para defender essa teologia de que agora o imperador foi colocado por Deus nesse estabelecimento, por assim dizer, do milênio para a disseminação do evangelho e o ponto final da história da igreja. A igreja vai acabar aqui, Deus vai voltar. Jesus vai voltar, porque não há como melhorar mais isso aqui. Como eu disse, ele não sabia de Teodósio, que transformou, nessa época não era. Mas em Teodósio, caminhando para o final do quarto século, a igreja se tornou a religião estatal. Por isso que os historiadores dizem da conversão de Constantino, porque Eusébio sustentou isto para justificar a teologia oficial da igreja que ele era enviado por Deus. Não poderia ser enviado por Deus sendo um incrédulo, né? Muito bem. A perspectiva teológica específica. A geral é que vimos com Eusébio. Perspectivas específicas da igreja. Eu separei algumas aqui e diz o seguinte: no Novo Testamento e nas igrejas dos primeiros séculos, aparece com frequência o tema de que o evangelho é, em primeiro lugar, para os pobres. Não é assim que a gente vive no evangelho? É. Disse Jesus em Nazaré, reproduzindo Isaías 62, que ele veio para os pobres. Olha só. E, de fato, o cristianismo começou pregando para os pobres. Pontualmente, aqui e ali, ainda no Atos dos Apóstolos, te vê gente da alta sociedade, como Teófilo, se convertendo ao cristianismo, como Cornélio, né, em Atos capítulo 10. Mas, em grosso modo, era pobre que era cristão. Era classe, era mercador, era açougueiro, era escravo, enfim. Essa é a perspectiva do Novo Testamento. O evangelho era para os pobres. Agora, a partir de Constantino, a riqueza e a pompa começaram a ser considerados um sinal do favor divino. Isto é, veja a realidade da igreja, veja a pompa que ela vive. Então, irmão, isso é sinal do favor divino. O contrário é que não tem favor divino. O pobre agora, ele é um desfavorecido por Deus. O estado de riqueza agora, de benfeitoria da igreja agora, é o sinal do favor de Deus. Portanto, essa é uma perspectiva particular. A segunda perspectiva teológica da igreja é surgimento de uma aristocracia clerical. Olha só. Surgimento de uma aristocracia clerical semelhante e paralela à aristocracia imperial. Na época do Império tem uma aristocracia imperial. Lembra que a igreja copiou em muita coisa o Estado? E agora
a igreja tem uma aristocracia clerical, isto é, os bispos estão acima do povo, andando de jatinho, e o povo andando de ônibus coletivo, de transporte coletivo. É mais ou menos essa referência que eles faziam aqui, né, nessa época. O surgimento de uma aristocracia clerical semelhante e paralela à aristocracia imperial e frequentemente tão distante do crente comum como os cidadãos comuns estavam dos poderosos do império. Isto é, na linguagem de hoje, você tem acesso de imediato ao presidente Lula? Não tem. Ou qualquer outro presidente da história, não é fácil chegar a ele. Você chega no terceiro, quarto, quinto escalão, vai chegando, não chega a falar com ele. Por quê? Não tem acesso fácil. Assim era para os imperadores. Não chega fácil a Constantino. Não chega fácil. Essa aristocracia clerical copiou isso. Não era mais fácil chegar ao bispo, porque ele estava no topo da hierarquia. Agora, se chegava nos escalões mais embaixo. Né? Então, isso a igreja copiou da vida secular. Né? Então, o crente estava tão distante do seu bispo agora como o cidadão estava do imperador, da classe mais alta da sociedade. A igreja começou a imitar os costumes do império. A terceira perspectiva teológica específica diz assim: a igreja abandonou um dos temas fundamentais da pregação cristã primitiva, isto é, a vinda do reino. Ela deixou de pregar a escatologia, porque era a mensagem da igreja primitiva, desde os evangelhos, em Jesus Cristo, inclusive, Atos dos Apóstolos, inclusive. O que Paulo pregou nas cartas aos Tessalonicenses? A volta de Jesus. Portanto, era uma temática da igreja. Jesus vai voltar. A igreja abandonou isso aqui, essa pregação. A igreja abandonou um dos temas fundamentais na pregação cristã primitiva, isto é, a vinda do reino. Por que ela abandonou a mensagem da vinda de Jesus Cristo? Com Constantino, o plano de Deus se cumpriu, isto é, o milênio chegou. Por mais que ele não tivesse essa nomenclatura que temos hoje de milênio, né? Mas por que pregamos a vinda do reino se o reino já chegou com Constantino? Portanto, a única coisa que ainda precisavam esperar é o momento de serem transferidos em espírito para o reino celestial. Isto é, já vivemos o milênio, estamos só esperando Jesus voltar e nos levar. Então não precisa mais pregar que ele vai voltar, porque ele já chegou no milênio. Agora é só a hora de ser transferido para o céu. Né? Resumo da história. Resumo da história. Qual o sentimento geral dos cristãos dessa época? A ascensão de Constantino e a paz que ele trouxe representava o cumprimento dos planos de Deus. Sentiu-se surpresos e agradecidos por terem saído das tribulações e da perseguição. Isso é fato. Foram eles quem, pouco a pouco, foram dando forma à igreja nos anos posteriores a Constantino. Olha só. Resumo geral dessa teologia oficial da igreja. Milênio está aqui, por mais que não tenham essa maturidade dessa nomenclatura, que ela é posterior, mas o fim da era da igreja chegou com Constantino. Tanto é que quem pregava, escute-se isso, veja isso, quem pregava a volta de Jesus era perseguido. Estava trazendo uma novidade, uma heresia, porque o tempo chegou da igreja. Constantino, olha só, olha o momento que nós vivemos. Agora é só esperar Jesus voltar e nos levar para o reino celestial. Portanto, eles se sentiam agradecidos, surpresos com essa mudança de perseguidos para a igreja que está agora, livres de perseguição. Foi essa teologia aqui que vai dar forma à igreja posterior, que nós conhecemos como igreja católico-romana. Ainda não era igreja católico-romana, embora fosse católica. Eu já expliquei na primeira temporada que esse termo católico vem de Inácio de Antioquia, início do segundo século, quando ele escreve para uma igreja de Esmirna, falando sobre a igreja católica, isto é, universal, katarolós.
universal. A Igreja Católica Romana é uma instituição que não havia nessa época ainda, nem agora. A Igreja como instituição, a gente vai chegar ainda nessa temporada, ela vem no 8º século com os papas, instituindo de fato a Igreja Romana como nós conhecemos hoje. Portanto, nessa época ainda era a Igreja Católica. Só o Evangelho, a sua igreja e a minha, pertencemos a uma igreja católica, isto é, universal. O Cristo que é adorado em Manaus é adorado em países da Ásia e da Europa e das Américas e da Oceania. Portanto, católica, universal nesse aspecto, tá certo? Que você entenda isso. Então aqui, essa teologia desses cristãos que Constantino trouxe a paz, ele traz o cumprimento da obra de Deus, dos planos de Deus, foi a teologia que se perpetuou. A maioria dos cristãos pensavam assim, e que deu forma à igreja posterior, que vamos chegar na igreja medieval, como nós conhecemos. Eu quero terminar deixando aqui uma reflexão. A maioria dos cristãos do 4º século aceitaram bem as mudanças na vida e na teologia da igreja. Aceitaram. Antes era para pobre, agora sinal do favor divino é a riqueza. Antes era dura Europos ou as casas, agora são catedrais. Antes os bispos viviam vestimentas simples, agora são príncipes. Antes a igreja era uma igreja perseguida, agora é uma igreja que se parece com o Estado. Segue muitas categorias imperiais, inclusive o distanciamento entre o crente simples e o bispo, ele está lá em cima agora, como os nobres. Portanto, a maioria dos cristãos aceitaram bem essas mudanças, essa nova forma de viver a igreja. E a teologia, né? De que o fim da igreja chegou. Falta só Jesus dizer, veio, sobe aqui, porque o milênio já chegou. Entretanto, nem todos acolheram as novas circunstâncias com o mesmo entusiasmo, como nós já citamos, e vamos aprofundar os primeiros monges, os monarrós, os solitários, que entenderam que não dá para viver junto com essa igreja na cidade, eu preciso ir para o deserto para viver o cristianismo mais puro. Nem todos acolheram dessa maneira. E sem contar aqueles que se distanciaram, se separaram de uma vez, né? A pergunta é, e se eu estivesse lá no lugar deles? Qual entendimento eu teria? Iria bater palmas para a teologia oficial? Iria continuar na igreja, mas iria me separar, porque não dá mais para conviver, preciso ir para o deserto para ter o cristianismo puro, ou ia me separar de vez, me pedir minha carta da igreja, na linguagem de hoje? E se eu estivesse lá no lugar deles? Consideraria natural a adaptação da igreja aos novos tempos? Ou me entristeceria profundamente com o triste estado a que a igreja cristã chegou? Eu iria considerar natural a adaptação, essas mudanças, natural, tem nada a ver. Sabe aquela frase? Nada a ver? Nada a ver. Ou eu ia me entristecer ao ver essa realidade que a igreja estava tendo e os rumos que ela estava tomando. Quero deixar essa reflexão com você. Se você estivesse lá, e agora aqui, na sua igreja? Nas adaptações que nós temos. Temos que fazer, outras temos que não fazer. A nossa igreja se parece com a igreja neotestamentária ou se parece com a igreja de Constantino? Com as riquezas, com os glamour, né? Tanto glamour na igreja. Ou somos uma igreja simples, temos acesso ao nosso pastor, ou para chegar a ele passa por dezenas de gente, de pessoas. Como é que está a nossa igreja hoje? Está igual a Constantino ou igual à igreja de Jesus Cristo, de Atos dos Apóstolos? Quero deixar com você essa reflexão e dizer que aqui ficamos, esperar que você retorne conosco na próxima semana. Lembrando que você pode interagir conosco, faça a sua pergunta, peça informação que a gente vai respondendo ao longo dessa nossa caminhada, ainda na terceira temporada, tá certo? Deus o abençoe.
Até semana que vem.